dia a todos. Nós, do programa Manhã com o Coração de Pai, nos reunimos neste domingo para ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste 25º domingo do tempo comum que vamos ouvir está em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo mostra-nos que Jesus quis ficar a sós com os seus discípulos. Isto porque queria ensiná-los. Caminhando, Jesus conta-lhes o que iria acontecer com ele, que ele iria sofrer, iria passar pela paixão, pela morte e ressurreição. Porém, os discípulos não compreendiam nada do que Jesus lhes falava. Não entendiam suas palavras. E ainda pior, tiveram medo de perguntar. O medo fez com que eles continuassem indiferentes às suas palavras, ou seja, que escutassem por um ouvido e soltassem pelo outro o que ele havia lhes falado durante o caminho. Já em casa, em Cafarnaum, Jesus pergunta aos discípulos: o que discutíeis pelo caminho? Jesus havia visto que seus discípulos não estavam prestando atenção no que ele estava falando. E então os discípulos ficam calados perante esta pergunta que o Senhor lhes fez.
Por que será? Né, meus irmãos, minhas irmãs? Porque eles, no momento, estavam pensando em outras coisas, em outros valores que não correspondiam com aqueles que Jesus queria ensinar-lhes. Calar-se neste evangelho é muito significativo, pois mostra-nos a contradição entre a sabedoria do mundo e a sabedoria divina. Enquanto Jesus estava relatando aos seus discípulos o plano de amor e de salvação do Pai para com a humanidade, estes discutiam entre si quem seria o maior. Ainda não haviam entendido este mistério tão grande de amor de Deus para com cada um de nós. Irmãos e irmãs, aí está o perigo. No projeto de Deus, querer ter destaque, honra, posição, méritos e aplausos. Essas são atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós. De Deus que nos deu Jesus Cristo, seu Filho amado. Como vimos no Evangelho de hoje, Jesus estava ao lado dos apóstolos, isto para ajudá-los a compreender o que deveriam escolher para a vida. Irmão e irmã, Jesus também está ao nosso lado para nos ajudar, para nos ensinar o que devemos fazer. E, acima de tudo, para nos mostrar que a resposta que agrada a Deus na nossa atitude é o serviço. Pois Ele mesmo ensinou a seus discípulos e nos ensina hoje também. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E para ilustrar, ele pegou uma criança e colocou no meio dos discípulos. Abraçando-a, disse-lhes que quem a acolher em seu nome, o estará acolhendo. E quem o acolhe, acolhe o Pai que o enviou. Então Jesus nos ensina com esta lição que devemos servir com humildade, simplicidade, sem interesses próprios, com amor e acolhimento a todos, principalmente aos mais pobres, necessitados, aos indefesos, como as crianças. Ou seja, devemos sempre seguir o exemplo do Mestre, de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana.